Olá, pessoas queridas, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica e trazemos aqui de novo um grande amigo, uma personalidade maravilhosa que tem uma parceria muito boa conosco na Universidade Luiz Pampério, já demos vários cursos juntos e vai estar presente no nosso encontro que será em dia 6, 7 de setembro em Campinas, né, que é Fé, liberdade ou prisão, né? A fé que ilumina não queima, né? E está conosco, então, Gabriel Perissé. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Olá, Dora, que bom mais uma vez conversar com você. Então, nós falamos da outra vez, até eu vou colocar o link para quem quiser depois ver a entrevista anterior que nós fizemos, sobre este livro, Abuso Espiritual, A Manipulação Invisível, né, que é um livro dos melhores que eu já li nos últimos tempos, né, e que está fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro, né? Então, nós não vamos repetir tudo sobre o livro, porque está na nossa entrevista anterior, mas eu vou pedir que você, Gabriel, faça um breve resumo do que trata o livro, né? Para as pessoas se inteirarem, para a gente avançar na conversa. Tá. A essência do livro é que o abuso espiritual não é um dos abusos que acontecem nos espaços religiosos. É a matriz de todos os abusos que acontecem em qualquer espaço religioso. Qualquer comunidade de fé, qualquer grupo, qualquer movimento, qualquer instituto, qualquer igreja, onde haja algum tipo de autoridade sagrada, religiosa, seja de que tipo for, o abuso espiritual é essa violência que é feita de alguém que tem esse poder sobre alguém vulnerável, pensando em obter alguma vantagem. Aí as vantagens são os demais abusos. Pode ser o abuso financeiro, pode ser abuso sexual, pode ser Sim. abuso trabalhista, pode ser abuso patrimonial. E aí tem uma lista imensa de abusos. Mas o abuso espiritual, se a gente puder usar essa expressão que é violenta, mas é real, trata-se de um estupro da alma. Um estupro daquilo que a pessoa tem de mais íntimo, que é a sua relação com o divino, com Deus, enfim, com o espírito, com tudo aquilo que a pessoa considera mais sagrado e aquela relação mais sagrada que ele tem no seu mais íntimo é invadida e, de certa maneira, desfigurada e, se fosse o caso, não é o caso, mas se fosse o caso, até destruída. É que, felizmente, o espírito é indestrutível. Então, a pessoa sai ferida de um abuso espiritual, sai com raiva, com medo, com culpa, com problemas graves que podem levar até mesmo a uma ideação terrível de perder a sua, de abandonar tudo, de jogar tudo pela janela. E justamente o livro tem essa preocupação de fazer uma denúncia de que todos nós ou somos ou fomos ou seremos vítimas, ou infelizmente também já tivemos algum tipo de comportamento abusivo na medida em que tivemos algum tipo de autoridade espiritual ou de poder espiritual. Pode ser uma catequista, pode ser um agente pastoral, pode ser um médium, pode ser um cuidador, pode ser quem for que se ache no direito de falar em nome de Deus e oprimir o outro. Quer dizer, a espiritualidade do indivíduo é capturada, né? É roubada e sequestrada, digamos assim, e Sequestrada. fica sob cativeiro, né? Quer dizer, podemos dizer isso, né? É interessante que eu me lembrei agora que você citou o médium, né? Eu me lembrei que eu já acho que eu falei aqui em algum lugar que aos 16 anos de idade eu publiquei meu primeiro artigo, né, no movimento espírita, na Revista Internacional de Espiritismo, que aliás esse ano está completando 100 anos, né? E sabe qual foi o tema? Idolatria mediúnica, em que eu colocava os perigos de a gente idolatrar os médiuns, de se sujeitar, etc. Olha só como a gente caminha, né? Junto, isso daí eu tinha 16 anos de idade e eu já era médium, né? E estava assustada porque as pessoas, né, começaram, nossa, tão jovem, já fazendo palestras, já escrevendo artigos, já sendo médium, não sei o quê, papapá. E eu fiquei assustada, falei, nossa, eu não quero isso para mim, né?
e aí de ser idolatrada, ser venerada, etc., que isso é um exercício de um poder tal. E eu escrevi esse primeiro artigo, olha só, preciso localizar isso para depois até. Esse, Né? esse é um artigo contra o abuso espiritual. Exato, 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 exatamente. Bom, então, e aí como é que está sendo isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje? Como é que está Tá. sendo, que parece que eu tenho acompanhado, que está sendo fantástica, essa repercussão do livro, né? Brasil afora, porque você tem viajado, tem feito lançamentos em todos os lugares, enfim, como que tem sido? Quais são os retornos positivos, e se algum negativo, não sei, que você está tendo desse livro? O livro foi lançado em agosto de 2024, né? Ainda não tem um ano de vida. Eu tenho registrado todas essas palestras e esses encontros em torno do livro no meu site cristologiadoencontro.com. Então Uhum. lá tem fotos, tem e tal. Mas claro, eu vou fazer aqui uma breve lembrança. É, o que aconteceu, Dora, é que alguns bispos da Igreja Católica começaram a conhecer o livro e se interessaram em me levar para conversar com o clero deles. Hum. Então, o bispo de Natal me chamou para falar com o clero dele, o bispo de Mossoró, também no Rio Grande do Norte, o bispo de São Luís do Maranhão, um bispo aqui de São Paulo, me chamaram para conversar com os padres, com os seminaristas, com agentes pastorais, tudo no âmbito da Igreja Católica, né? Então, algumas ordens religiosas também já me chamaram, os redentoristas, os rogacionistas, algumas paróquias, enfim. Então, isso tudo foi me levando para conversar com muita gente de todos os tipos dentro da Igreja Católica, mas também fora da Igreja Católica. Eu conversei com os pastores de Natal. Eles têm uma organização chamada OPEN, Ordem dos Pastores Evangélicos de Natal. Eu conversei lá com alguns pastores, com fiéis também evangélicos. De modo que o livro, de maneira muito orgânica, muito tranquila, mas sem parar, está me levando para vários lugares, inclusive lugares inesperados. A Escola de Magistratura do Maranhão me chamou para falar sobre abuso de poder. Olha. Embora não seja nada, não tenha nada a ver com religião, o tema também toca, porque o abuso espiritual infelizmente, ele também estimula outros tipos de abuso e pode ser também um instrumento de abuso político, ou Sim. de abuso trabalhista, ou de abuso dentro da família. Sei lá, se o homem leu lá no Evangelho e entendeu que ele é o líder natural da humanidade, ele pode falar o que ele quiser para a mulher, mandar a mulher fazer o que for. Então, o autoritarismo está presente em todos os âmbitos da vida. E agora também, aí a Escola de Magistratura do Acre me chamou para falar também sobre abuso de poder. Pô, então, assim, são vários, vários eventos, encontros, e eu agora eu vou dar um curso também na Faculdade de Comunicação da Paulo sobre abuso de poder nos últimos dias de julho. Então, assim, são muitas atividades e eventos em que o tema do abuso espiritual aparece como um tema novo, mas ele não é novo, ele é um tema tabu, Sim, sim. é um tema Talvez seja silenciado. dos mais antigos da humanidade, né? Talvez, talvez seja o mais antigo de todos, né? E, e aí, só que temos uma cultura do silêncio, uma cultura da negação, uma cultura da cumplicidade, e tudo isso, mexer com tudo isso dá trabalho, né? Para todo mundo, porque é uma ferida aberta. Agora, tem muita coisa positiva e também tem alguns momentos problemáticos. Sim. Eu estava dando uma palestra em Natal. E aí um homem lá de, sei lá, seus 40 anos, ele levantou a mão e falou assim: Eu estou achando. De onde é que você tirou tudo isso do livro? Falei, olha, quem vem do mundo acadêmico, quem fez, né, uma carreira acadêmica, não escreve de maneira leviana. A gente sempre tem uma nota de rodapé, tem uma pesquisa, tem uma reflexão, tem uma comprovação. Ah, porque eu achei muito exagerado. Aí eu fiquei assim, né? Meio cabreiro.
Quando ele foi pegar o Autógrafo. autógrafo, eu perguntei, e aí, como é que foi a palestra? Gostou e tal? Ah, gostei. Inclusive, eu fundei uma comunidade. Aí eu já juntei os pontos. Quer dizer, existe hoje uma epidemia de movimentos, de grupos. Para você ter uma ideia, Dora, não sei se você tem esse dado, são 5.000 igrejas que nascem por ano no Brasil. É CNPJ, mas não é só CNPJ, é um empreendimento pessoal. Eu falo, a minha igreja. E quem entra na minha igreja tem que seguir essas regras. E quem entra na minha igreja tem que ler a Bíblia desta maneira. Aí você tem fundamentalismo, risco de fanatismo, de controle da conduta do outro. Aí sobe a cabeça que o cara tem uma igreja, ele já acha que está ouvindo Deus o tempo todo e que aí ele sabe qual é o casamento que vai dar certo, o que que tem que fazer, né? Outro dia uma moça pertencente a uma dessas igrejas, ela é psicóloga. Ela se convenceu de que ser psicóloga não era vontade de Deus, porque pelas regras profissionais e éticas da psicologia, ela não poderia levar ninguém à fé. E como ela não pode levar ninguém à fé, Deus não quer que ela seja psicóloga. Aí ela faz um vídeo cortando a carteirinha dela de sócia enfim, percebe quer dizer, a destruição que isso vai operando na vida das pessoas, E na de modo que a sociedade, gente, né? Destruição da sociedade, né? da sociedade, quer dizer, eu começo a achar que abuso espiritual, Dora, é um problema de saúde pública. Já Exato. não é, já não é assim uma questão teológica, já é uma questão de saúde pública. É. Não, e assim, fora você citou as igrejas que nascem, mas também tem os grupos, né, de espiritualistas, de tudo quanto é cor, né? Quer dizer, coisas assim, estapafúrdias, que não tem nenhuma base, né? Quer dizer, as igrejas, elas se ligam a uma interpretação, muitas vezes, fundamentalista da Bíblia, mas esses outros grupos são coisas assim, aleatórias, né? E que são gurus, né? Que também praticam esse tipo de abuso, tem de monte também, né? A gente vê isso. E agora, a moda agora é o batismo do empreendedorismo. Ave Maria. É o batismo coaching. São os coaches também, os coaches hoje têm, são os abusadores também, né? Nesse sentido. Então, olha só, Dora, olha como esse problema está ganhando uma dimensão assim, assustadora. Mistura educação, política, religião, manipulação psicológica, olha, machismo, E anticiência fundamentalismo, também, anticiência também, né? É, anticiência. Então, a cada momento que eu vou conhecendo novas situações, eu vou vendo que o abuso espiritual, embora ele seja especificamente abuso de poder em espaço religioso, o espaço religioso está se entrecruzando com outros espaços. exato. E aí você vai ter uma igreja, por exemplo, isso acontece, o pastor de uma microigreja, ele pode ter 200 seguidores. Ele chega para um candidato a vereador e diz: Olha, eu tenho tantos votos, porque eu tenho 200 membros, mas tem as famílias, eu já fechei a igreja para você. É, é. O que que você vai fazer pela igreja? E aí, esses conchavos estão se multiplicando, e aí se criam escolas, se criam células, e mistura. Olha, Dora, é assim, não dá nem para talvez desenhar todo esse quadro, mas É assustador, né? É assustador. ele está, e de modo capilar, está entrando em tudo, né? A tal ponto, por exemplo, eu sempre falo mais do campo cristão, que é o que eu conheço melhor, né? Mas, por exemplo, em Belo Horizonte, o prefeito assina um decreto dizendo que a Bíblia é um livro didático. Exato. Ora, se a Bíblia passar a ser livro didático, então os outros livros sagrados também deveriam ser. Exato. 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 Depois o outro diz que quer colocar um dos nossos na presidência. Esse um dos nossos vai dizer que a Constituição não é de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus e Deus é que deve mandar no mundo. E aí você vê projetos teocráticos misturados Então, é. com uma Teologia, educação. é a teologia do domínio, né? A teologia do domínio. Exatamente.
Então, é um projeto teocrático misturado com uma pedagogia teocrática, com uma política teocrática, e o que que nós vamos Não, e fazer? é aquilo que eu também já fiz aqui, até uma live sobre isso, as cultos evangélicos nas universidades, com centenas Ah, de foi. alunos, Eu li seu. né? Centenas de alunos, enfim, a coisa está bem grave. Agora, você disse que falou em várias comunidades e para vários públicos, agora, então, em setembro, você vai falar para nós espíritas, né? Porque o nosso É, muito é um bom. evento espírita, mas tem uma interreligiosidade, porque haverá, inclusive, mesa interreligiosa, pessoas de outras religiões falando, que eu sempre faço aberto nesse sentido, né? E aí nós vamos falar justamente da a mesa de abertura é o Gabriel Perissé falando sobre o abuso espiritual, o Dom Orvandil, que eu já entrevistei aqui, falando sobre fé e luta, né? Jesus e a promessa do reino, e eu falando sobre espiritualidade crítica. Eu quero dar uma notícia, que eu não sei se todos sabem aqui, que o livro Abuso Espiritual está indicado entre os 10 indicados para o prêmio Jabuti. E você teve outro livro sobre o encontro, Sim, também está? é o seguinte, Também então só está entre os 10? tá aqui comigo aqui. É. Deixa eu só explicar então rapidamente. Essa categoria do Jabuti é o Jabuti acadêmico. Hum, É a segunda edição. Eles tiveram a primeira edição no ano passado. Essa é a segunda edição do Jabuti Acadêmico, que é divulgado antes do Jabuti tradicional. O Jabuti tradicional é para novembro, hum, em a categoria de literatura, literatura infantil, etc, né? Essa categoria acadêmico tem 30 eixos. hum. E são sempre livros nascidos em contexto acadêmico, fruto de teses, de pesquisas acadêmicas. Então, tem vários eixos: eixo da arquitetura, das ciências biológicas. No eixo ciências da religião e teologia, foram divulgados os 10 semifinalistas, e entre os 10 semifinalistas estou eu com dois livros. Olha que Esse beleza, livro do abuso espiritual foi uma coisa surpreendente. Esse livro, Abuso Espiritual, e esse outro livro aqui também pela editora Paulus, está no meio de nós. que é um livro de teologia, que é minha tese de doutorado em teologia. Ele está no Muito meio de bonito nós, que uma tem. Cristo. É Oi? muito bonito também. Depois a gente tem que fazer uma entrevista sobre esse livro. Um dia temos que falar sobre ele. E é um livro que fala sobre cristologia do encontro. A brincadeira que eu faço nas palestras é que o abuso é o veneno e a cristologia do encontro é o antídoto. Então, eu fiquei assim, lisonjeado pelo fato de aparecer esses dois livros na lista dos semifinalistas. Em breve virá a lista dos 5 finalistas, ainda tem essa etapa, e depois a divulgação do prêmio em agosto. Mas, de qualquer maneira, em setembro, quando a gente se encontrar, Já eu terá já terei o resultado. Deus queira, com pelo menos um jabutizinho. Deus queira, você vai estar, estou na torcida aqui, estou na torcida, né? Olha, você sabe que eu nem sabia que tinha agora esse Jabuti acadêmico, você não teria até mandado algum livro meu, né? Claro, evidente, fica atenta, porque é um jabuti que prestigia a pesquisa, né, a vida universitária, né, e é necessário, a gente não pode viver no negacionismo, não pode viver na ausência da reflexão, da ciência, senão a gente cai justamente nesses fundamentalismos doidos, né? E, né, vai emburrecendo a sociedade, né? Emburrecendo a sociedade. E aí, assim, e eu queria saber também que você contasse, porque você já particularmente já me contou, sem, claro, nomear ou dar muitas dicas das pessoas que falaram com você, mas você tem recebido retornos assim pessoais, né? A respeito do que esse livro tem tocado, eu digo agora do abuso espiritual, né? Como é que é isso, né? Isso que também é interessante. É, É muito interessante, Dora, porque que é assim, você é escritora, você sabe que a grande alegria de um escritor é saber como o livro impactou a vida de um leitor. Exato, É exato. isso, né? Então, assim, recebo várias mensagens de pessoas que não tinham consciência de que tinham sido vítimas de abuso espiritual Uhum. e que descobriram que a sua dor, a sua mágoa com Deus, a sua mágoa com a religião, a sua mágoa com a espiritualidade, não era uma coisa dela, de culpa que ela tinha,
mas de uma situação de manipulação que ela sofreu, né? Então, por exemplo, um rapaz que entrou em contato comigo, ele agradecendo que, ele falou assim, olha, eu achava que eu tinha saído de determinado grupo religioso porque eu não tinha sido fiel àquela vocação. Na verdade, aquela vocação era uma enganação. Eu fui iludido porque depois me disseram que se eu saísse do tal grupo, eu estaria para sempre longe de Deus. Acontece que Deus não está preso naquele movimento, né? Deus não é Né? propriedade de ninguém, né? Vamos combinar, né? Exatamente, né? Então, eu estou conseguindo me conscientizar de que o problema com uma instituição religiosa não é necessariamente um problema com Deus, e que eu posso ter uma relação com Deus, independentemente de estar naquele grupo ou não, né? Então, é recorrente essa descoberta de que ah, a grande libertação, né, religiosa, a grande libertação espiritual, e eu falo religiosa porque eu acredito que demonizar as religiões é cair também num tipo de fanatismo. Quer Uhum. dizer, a gente tem que ter discernimento, né? Uma religião não é necessariamente opressora até mesmo uma seita. Uma seita que é uma parcela, a seita é um segmento, a seita é uma escolha também. Quer dizer, mesmo uma seita, ela não precisa ser necessariamente uma seita destrutiva. Ela pode ser um tanto unilateral, pode ter, né? Mas todas as religiões têm suas patologias, né? Todas as igrejas têm suas eclesiopatias, todos os grupos têm as suas neuroses. Então, a gente não pode também ser tão rigorista e tão purista a ponto de começar a fazer exatamente aquilo que fazem com a gente. Né? Quando eu terminei de escrever essa minha tese de doutorado sobre cristologia, alguém perguntou: o que que você vai fazer agora? Eu falei: uai, fundar uma igreja. O que que eu posso fazer? Ou então a tentação que eu tenho é de fundar uma seita anti-seitas e com isso praticar um fanatismo antifanático. Só que isso é repisar o problema. Eu acho que o mais importante hoje, Dora, na minha opinião, é que nós consigamos olhar para dentro de nós e perceber que nós temos uma vítima pedindo, pedindo para ser controlada e temos um abusador farejando alguém para controlar. Então nós precisamos de uma cura. Existe o autoabuso, existe o abuso inconsciente. A gente pode, por uma questão até cultural, achar que tem, né, autoridade para falar isso ou aquilo. Isso acontece até com o pai, com a mãe, que Sim, podem atuar sobre os filhos de maneira autoritária. Então, assim, é muito importante não ocupar o lugar do opressor, nem tampouco o lugar do oprimido. Lembrando que às vezes o oprimido tem um opressor dentro de si tem. pronto para agir. Exato, exato, né? E aí o que acontece? E isso pode acontecer em qualquer situação, né? Porque tem em grupos acadêmicos, em grupos políticos, em grupos ideológicos, né? Em todos os ramos da atividade. Por isso que eu sou anarquista, né? É como antídoto contra isso. Eu sempre digo, o meu anarquismo é uma crítica a todas as estruturas de opressão, de autoritarismo e poder, né? Porque exatamente a gente tem que estar sempre prevenido, sempre alerta em relação a isso, porque facilmente a gente embarca, né? Ou como aquele que quer venerar o outro, porque a vítima é aquele que quer se entregar, né? Não quer responsabilidade pela própria vida. E o opressor é aquele que quer controlar, né? Mas sempre, como você disse, nós podemos ser uma coisa ou outra e às vezes reproduzir, né? Depois de sermos vítimas, também sermos opressores. Então, temos que tomar todo É. cuidado. Por isso que todo mundo Por tem isso que que eu fazer digo. terapia, né? Também, né? Ah, isso, boa. Vamos fazer uma propaganda da terapia. Eu vou começar agora, já fiz uma formação junguiana para isso. Eu vou começar a atender vítimas de abuso espiritual. Já Olha só. atendi, a título de estágio, duas pessoas. Dora, é pior do que eu pensava. Nossa Senhora,
Que As coisa. feridas que as pessoas carregam ao longo da vida, depois de terem sido vítimas, né, de abuso espiritual, são feridas que não fecham. E aquela história, a pessoa sai do círculo do abusador, mas é como se o abusador continuasse presente dentro É. da pessoa. Então, assim, os pesadelos, as disfunções, os medos, as culpas, né? Eu fui procurado também por um leitor, ele conversava comigo, Dora, foi na Bienal do Livro, inclusive. Ele conversava comigo assim, olhando para o lado, olhando para o lado, olhando para o lado. Ele estava o tempo todo achando que alguém estava vigiando. Hum, Então, assim, esse controle que é exercido pelo abusador, o abusador é um narcisista controlador, é um narcisista predador, e ele está sempre monitorando as ações da sua vítima. uhum, Então, quando a pessoa se dá conta de que é vítima e ela não faz nada, não reage, ela começa a ser corresponsável uhum, nessa situação. Então, a situação fica mais complicada, porque quando a pessoa consegue se libertar, ela não se libertou ainda. Ela saiu daquele círculo, mas ela de alguma maneira tem vontade de voltar. E tem gente que volta, hum. que retorna para os braços do abusador, porque o abusador tem aquele carisma, né? Carisma, né? É, alguém dizia o seguinte, que o problema do abuso espiritual é que o abusador, ele é empreendedor, ele é fascinante, ele é uma liderança, ele fala Inteligente, bem, inteligente. inteligente, ele descortina possibilidades, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que massacra o outro, que consome a vida do outro, né? A palavra abuso não é só uso indevido. Abuso também é consumir, é consumo, é absorção. Então o abusador absorve a vida da outra pessoa. É. Isso é muito terrível, né? Quer dizer, e nós temos que. Aí eu também tenho, você sabe, né? Não sei, que eu tenho formação em psicanálise, você Sei, optou sei. pelo Jung, eu optei pelo Freud, né? Sim. Mas, enfim. Mas também eu já trabalhei com isso, né? Então já tive pacientes nesse sentido. Realmente é muito desafiador a pessoa se libertar dessa dessa trama, né? Dessa trama, né? E é geralmente, quer dizer, no ponto de vista no caso que eu sou uma liderança espírita também, as pessoas vêm para mim fora do quadro de pacientes e falam, nossa, eu saí de tal lugar porque era assim, assado, e não sei mais o quê, e eu saí do espiritismo e agora eu encontrei você que está falando uma coisa mais crítica. Quer dizer, então também isso afasta as pessoas da espiritualidade, né? É isso deixa um trauma tamanho que afasta da espiritualidade, né? Por isso que eu prego a existência ou a necessidade de uma espiritualidade crítica, né? Quer dizer, uma espiritualidade que se previne dos abusos, dos fanatismos, das sujeições, né? Dos fundamentalismos que levam a toda essa tragédia, né? Então, por isso que quem quiser ser líder espiritual ou líder religioso, quem quiser, quem se sentir convidado ou convocado para tal coisa, precisa praticar a autocrítica diariamente. Exatamente, exatamente. Agora você imagina, né, o Papa Francisco, uma liderança espiritual, uma liderança religiosa, com mais de 1 bilhão de seguidores, ele precisou fazer esse trabalho. Ele fez, E é um trabalho. Ele fez, inclusive, análise, né? Psicanálise. Ele fez. Fez, fazia terapia, sim, e ele dizia muito isso, né? Quem sou eu para julgar? Quer dizer, porque quando ele diz isso, ele sai da posição daquele que pode condenar, né? Outro dia apareceu um vídeo de um católico, né? Vamos dizer assim, um evangelituber, e ele passou o vídeo todo, Dora, conversando com o Lutero. Mas ele falava assim: "E aí, Lutero, como é que está o inferno aí?" Ah, viu? Ou seja, ele conseguiu fazer, né, exatamente o contrário que
muitos católicos tentam fazer, que é dialogar com as outras religiões. Aí ele chega e diz que Lutero está no inferno. Quer dizer, é de uma falta de bom senso, de respeito e de espiritualidade, né? Ele não tem, ele está E de uma mostrando que ele não tem. presunção, né, absurda. Ele é Deus para dizer quem está no inferno não está, né? Quem está no inferno, quem não está. Tem uma história, eu não sei se é lenda ou não, mas é uma história de que uma santa católica tinha algumas visões e teria visto Jesus e perguntado para ele: Jesus, o que aconteceu com Judas Iscariotes? E Jesus teria respondido: Eu não vou te contar para você não abusar da minha misericórdia. Então, quer dizer, nem mesmo dentro da igreja se condena ao inferno Judas Iscariotes. Dante Alighieri condenou, colocou Assim, lá no mas inferno, ele não mas era ele, papa, né? ele não era papa, ele tinha licença poética para isso. Mas o que é importante é que nenhum de nós pode se arrogar o direito de se colocar no lugar de Deus. Essa é a grande idolatria de todos os tempos, né? E assim, eu acho, você citou o Papa Francisco, saudosíssimo já, né? Saudosíssimo já Papa Francisco, que nós sempre partilhamos juntos dessa admiração, até demos cursos sobre a encíclica dele, né? Dois cursos a gente deu sobre a Laudato Fratelli Si Tutti e e a acho que é Laudato Laudato Si. Si também. Laudato Si, os dois cursos demos na Universidade de Pampéria. E assim, é a pessoa que incrivelmente teve a maior tentação de ser, porque, segundo a Igreja Católica, o Papa é a suprema autoridade religiosa, etc. Que, aliás, até o Lutero, o protestantismo e outras, né, outras denominações se opuseram a esse poder papal. E ainda assim ele conseguiu manter, né, por isso que adotou o nome de Francisco, né, essa humildade franciscana de não se colocar como acima da humanidade, né? Ou seja, e É, isso. você sabe que Francisco de Assis não quis ser padre, né? Uhum, Ele ficou só como diácono porque não queria sequer é assim, poder de, a ordem religiosa, né? Ser ordenado como padre. É, é isso. é isso. Então, nós aqui estamos fazendo um trabalho afranciscana. Esse é o desejo, né? É o desejo. Mas é aquilo, né, que Jesus dizia, né? Vigiai e orai. Temos que estar vigilantes o tempo todo e rezando, porque é a única maneira honesta de se colocar na posição de humanos e não na posição de deuses, Sim, sim, exato. né? Esse é o grande esforço, né? Gabriel, estou ansiosa para o nosso encontro dia 6, 7 de setembro, né? O Gabriel vai fazer a abertura comigo, depois nós vamos ter uma mesa de autores, que cada qual vai falar um pouco sobre um livro seu e ter autógrafos, etc. Então, se vocês quiserem participar desse encontro, que será magnífico, o link para a inscrição está aqui embaixo, né? E aí vai ter também almoço, café da manhã, café da tarde, café da manhã no dia seguinte, enfim, e é um espaço muito bonito, muito bom, né, lá em Campinas. Então, espero te abraçar em breve, querido Gabriel. Um grande Sim, abraço. querida Dora, caríssima Dora, Lembrando o nosso querido Jean Lawande, que chama. nosso caríssimo Jean Lawande, sempre presente em nossas conversas. Então, tá bom. Um grande abraço por aqui e a gente se fala, tá bom? Tá bom, Dora, obrigado por mais essa oportunidade. Até mais.